Você já parou para refletir sobre o peso dos primeiros milésimos de segundo após o seu despertar? A single note, it hums and sways. Antes mesmo que o seu corpo entenda que o dia começou, a sua mente muitas vezes já é puxada para a órbita de um mundo barulhento e profundamente ansioso. Em vez de um despertar tranquilo, somos imediatamente confrontados por um fluxo de tensões globais, divisões sociais e crises econômicas que parecem exigir nossa atenção antes mesmo de qualquer oração ou café. Deus não nos projetou para carregar o peso do mundo inteiro sobre os ombros assim que abrimos os olhos. No entanto, vivemos em uma cultura que não apenas sente medo, mas que o segue, o compartilha e se inscreve nele como se fosse um conteúdo essencial para a sobrevivência. To spare in our ocean's core. Este é o ponto de partida para entendermos que o medo que nos paralisa não é uma ferramenta de Deus, mas um sistema que precisamos decidir deixar de seguir. É fundamental discernir entre o instinto de proteção e o que a Bíblia chama de espírito de medo. Sentir receio diante de um perigo real é um mecanismo de segurança física criado para nos guardar. Contudo, o texto de 2 Timóteo 1, versículo 7, nos revela que Deus nos deu algo diferente: um espírito de poder, amor e uma mente equilibrada. No grego original, o medo mencionado por Paulo a Timóteo refere-se à covardia ou ao ato de abandonar a própria fé e responsabilidade sob pressão. Esse espírito de medo atua como um opressor da mente, sussurrando que você vai falhar ou que Deus se esqueceu do seu endereço. O medo é um mestre do engano, pois ele é gerado pelo pai das mentiras e busca silenciar sua voz e paralisar seu propósito. Ter uma mente sã, por outro lado, significa ter clareza divina, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. Muitas vezes, as tempestades em nossas vidas não são um sinal de que estamos fora da vontade de Deus, mas sim de que estamos exatamente onde Ele ordenou. No relato de Mateus 14, vemos que Jesus insistiu e ordenou que os discípulos entrassem no barco para atravessar o mar, mesmo sabendo que um vento forte estava a caminho. Eles estavam exaustos após servirem milhares de pessoas, e o cansaço físico tornou o medo ainda mais barulhento quando as ondas começaram a bater. O medo costuma se manifestar com mais força justamente quando a fé é exigida. Se você está lutando contra a maré agora, saiba que Deus permite esses momentos para que você esgote suas próprias forças e aprenda a depender do poder explosivo, o dunamis, do Espírito Santo. Um dos detalhes mais poderosos desse episódio é que, enquanto os discípulos lutavam no escuro da madrugada, Jesus estava no monte orando e ele os via. Eles pensavam estar sozinhos e invisíveis no meio do caos, mas o olhar de Cristo nunca se desviou deles. Ele não dorme e não se desliga das suas dificuldades. Ele observa cada esforço e cada lágrima, esperando o momento exato da intervenção. Quando Jesus apareceu caminhando sobre as águas, eles não o reconheceram de imediato, confundindo a presença de Deus com um fantasma. Isso acontece conosco. Sob o efeito do medo, temos dificuldade em enxergar a mão de Deus se movendo ao nosso favor. No entanto, a sua voz é clara: "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." A experiência de Pedro ao caminhar sobre as águas é a maior lição sobre como vencer o medo através do foco. Enquanto Pedro mantinha seus olhos em Jesus, ele desafiou as leis da física e fez o impossível. Mas, ao desviar o olhar para a força do vento e a altura das ondas, a sua fé foi consumida pelo medo e ele começou a afundar. O vento já estava lá antes. O que mudou não foi a tempestade, mas para onde Pedro estava olhando. Hoje, o nosso feed diário é um banquete de medo. Notícias de guerra, colapso econômico e violência. Se alimentarmos nossa mente apenas com as ondas do mundo, nossa fé inevitavelmente afundará. Precisamos aprender a reconhecer o barulho do vento, mas escolher fixar os olhos naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, quero que você olhe para o seu barco hoje. Talvez as ondas do desemprego, da incerteza familiar ou da ansiedade mental estejam batendo com força e você se sinta exausto de tanto remar sem sair do lugar. Lembre-se, a tempestade não é um castigo, é uma preparação.
Ela serve para esgotar as suas forças humanas até que você não tenha outra opção a não ser confiar no poder do Espírito Santo. O medo continuará sussurrando que você vai afundar, mas essa voz é uma narrativa falsa que tenta esconder o milagre que está sendo preparado. Assim como Pedro, você pode caminhar sobre as águas se decidir tirar os olhos das notícias alarmantes e fixá-los naquele que tem o controle sobre o vento e o mar. Não espere que o mar se acalme para começar a seguir o seu propósito. A coragem nasce no momento em que decidimos dar o próximo passo, mesmo com o coração acelerado, confiando que o nosso protetor nunca dorme. Se este conteúdo trouxe clareza para a sua mente e te ajudou a enfrentar os gigantes que tentam te silenciar, quero te fazer um convite especial. Inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Lord, through the night, guide me gently to the... Nossa missão aqui é criar uma comunidade de pessoas que decidiram dar unfollow no medo e se inscrever na esperança. Ao se inscrever, você nos ajuda a levar essa mensagem de poder e mente sã para mais pessoas que talvez agora mesmo sintam que estão afundando. Deixe também o seu comentário contando de onde você está assistindo e qual tempestade você decide enfrentar com fé hoje. Lembre-se, você não está sozinho no barco. O mesmo Jesus que via os discípulos do monte está vendo você agora, estendendo a mão e dizendo: tenha coragem, sou eu, não tenha medo. Levante-se, mude o seu foco e prepare-se para o milagre que vem depois da tempestade. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. Nos vemos no próximo vídeo. Carry me, Lord, through the night. Guide me gently to the light. Hold me close, I won't let go. In your arms I find